Você já parou para pensar que talvez o problema não seja a pessoa por quem você se apaixona, mas a forma como você aprendeu como o amor funciona? Essa frase pode parecer dura, mas eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque talvez você nunca tenha aprendido o que é o amor. Você apenas aprendeu a sobreviver dentro dele. A vida adulta faz pergunta que muitas vezes só a infância consegue responder. Eu sou Grazi Leite, neuropsicanalista, autora do livro Termina em Mim e criadora do podcast Um Pé na Infância. Aqui eu decifro comportamentos adultos através da infância, porque eu acredito que entender a sua história não é para viver preso ao passado, é recuperar a liberdade de escrever um futuro diferente. E hoje eu quero mostrar porque tantas mulheres acreditam que tem um problema para amar, quando na verdade o problema está na forma como aprenderam que o amor funciona. Se você costuma aceitar migalhas emocionais, sentir medo de ser abandonada, achar que precisa fazer tudo para ser escolhida, ou percebe entrando repetidamente em relacionamentos que machucam, talvez você esteja tentando viver um tipo de amor que começou muito antes da sua vida adulta. E não, eu não tô aqui falando do seu ex, nem do seu casamento, nem do relacionamento que você vive hoje. Eu tô falando da sua infância. Existe uma frase que eu repito muito: a vida adulta faz perguntas que muitas vezes só a infância consegue responder. E quando falamos sobre amor, fica muito mais evidente, porque ninguém nasce sabendo amar. Nós aprendemos. Uma criança chega ao mundo sem saber como o amor funciona. Ela observa, ela sente, ela interpreta, ela aprende. Se o carinho vinha apenas quando ela tirava boas notas, ela pode crescer acreditando que precisa merecer amor. Se precisava ser forte o tempo inteiro, ela pode crescer acreditando que demonstrar necessidades afasta as pessoas. Se ela viveu em um ambiente imprevisível, talvez ela aprenda que o amor significa viver em alerta. Se precisou cuidar emocionalmente dos próprios pais, talvez ela cresça acreditando que o amor é salvar alguém. Percebe? A criança ela nunca pensa: eu estou desenvolvendo um padrão emocional. Ela apenas tenta sobreviver. O problema é que o cérebro leva essas estratégias para a vida adulta. E aí começam as repetições. Você conhece alguém, mas não leva apenas quem você é hoje. Você também leva, sem perceber, tudo aquilo que aprendeu sobre amor. É por isso que algumas mulheres confundem intensidade com conexão, ciúmes com cuidado, controle com proteção, sofrimento com amor verdadeiro. Porque em algum momento da vida, esses sentimentos caminharam juntos. E é aqui que muitas mulheres começam a dizer: Grazi, então a culpa é dos meus pais? E a minha resposta é não. Culpa não transforma ninguém, consciência transforma. Os nossos pais também foram crianças. Eles também aprenderam um jeito de amar. Eles também carregam histórias que muitas vezes nunca conseguiram compreender. Mas existe uma diferença entre entender a origem e continuar repetindo o padrão. Você não escolheu a forma como foi amada, mas você pode escolher a forma como vai amar daqui pra frente. Imagina uma menina que cresceu tentando agradar para evitar conflitos. Hoje ela é uma mulher que, quando entra em um relacionamento, nunca diz o que sente, nunca coloca limites, aceita coisas que a machucam e acredita que está fazendo isso por amor. Mas talvez ela esteja fazendo isso por medo. Medo de perder, medo de ser rejeitada, medo de ser escolhida. Percebe? O comportamento parece amor, mas a raiz é sobrevivência. É por isso que eu gosto de dizer: você não ama do jeito errado, você ama do jeito que você aprendeu. A boa notícia é que tudo que foi aprendido também pode ser reaprendido, porque o amor saudável ele não exige que você desapareça para que o outro fique, não exige que você se machuque para provar o seu valor, não exige que você aceite menos do que merece. Amor saudável não faz você deixar de existir, ele permite que você exista por inteiro. E eu quero terminar esse vídeo deixando uma reflexão. Talvez você tenha passado anos tentando encontrar a pessoa certa, quando a verdadeira transformação começa quando você aprende uma nova forma de amar. Uma forma de amar que não nasce do medo, mas nasce da segurança. Não nasce da carência, mas nasce da consciência. Porque no fim das contas, o maior relacionamento da sua vida não é com outras pessoas. É com a criança que ainda vive dentro de você. E ela não precisa mais sobreviver. Ela pode finalmente aprender que é possível amar sem deixar de ser quem é. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual foi a maior lição de amor que você aprendeu durante a sua infância. Eu leio todos os comentários.
E se você quer aprofundar nessa conversa, eu quero te fazer um convite. Ouça o podcast Império Infância. O primeiro episódio vai ao ar na quinta-feira. Você pode encontrar um link nas minhas redes sociais. Lá eu vou te explicar porque a vida adulta faz perguntas que muitas vezes só a infância vai conseguir responder. Eu tenho certeza de que esse episódio vai transformar a forma como você enxerga a sua própria história. Um beijo pra você, até o nosso próximo capítulo, né? Até o nosso próximo encontro aqui no YouTube, no podcast ou em outras redes sociais. Tchau, tchau!